सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kaivalla narakayate, tidasa pura akas puspayate, duddantendriya kala sarpa patali pakkhata dangstayate, vidhim mahendadishya kitayate, vishwam purna sukhayate, jat karuna kataksha vivavatam tam gaura meva astamahu. Kaivalla narakayate, tidasa pura akas puspayate, duddantendriya kala sarpa patali pakkhata dangstayate, Vidhip Mahendadishya Kitayate, Vishwampurna Sukhayate, Yat Karuna Kataksha Vaivavatam, Tam Gaura Mevastamaha. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que na história da humanidade, esse tipo de misericórdia nunca poderia ser imaginada, esperada. O tipo de misericórdia que Mahaprabhu nos traz é inimaginável, incomparável. A humanidade jamais poderia esperar tanta misericórdia. Na história dos seres humanos, tal misericórdia não poderia ser nem esperada, nem mesmo em sonho poderia ser realizada. Uma misericórdia sem precedentes, que nunca havia sido vista. Nenhum dos avatares do Senhor Supremo que tenham vindo em diferentes personalidades, diferentes formas. Pela primeira vez, nós recebemos uma misericórdia similar à de Chaitanya Mahaprabhu. Então, os Mayavadis estão sempre pensando em Kaivalya. Eles querem se tornar o Brahman, se tornar o mesmo com o Brahman, não diferentes do Brahman. Mas depois de receber misericórdia, o mesmo Mayavadi pode enxergar que esse objetivo é comparável ao inferno. Se eu pedir, por favor, me mande ao inferno, seria como receber essa liberação impessoal. Então, a soberania sobre os 3 níveis planetários, tudo se torna inútil perto de Krishna Prema, da misericórdia que Mahaprabhu nos traz. Nós não podemos esperar que as flores nasçam no ar, uma flor pendurada no céu. Isso não existe. Ninguém esperaria ver uma flor no céu da mesma maneira. Todos os nossos órgãos dos sentidos, cada um dos nossos órgãos dos sentidos podem ser comparados com serpentes. Cada um dos nossos órgãos dos sentidos podem ser comparados com as cobras. O tempo todo eles estão nos picando. E aí nós sentimos dor. A nossa mente, então, nossos órgãos dos sentidos, todos eles podem ser comparados com cobras, porque o tempo todo eles estão demandando. Ninguém pode não ficar livre dessas demandas dos sentidos. Essa é a condição em que estamos presos. Mas quando recebemos a misericórdia, a Kripa de Chaitanya Mahaprabhu, sem precedentes, essa misericórdia sem precedentes, todas as cobras estarão lá. Porém, os seus dentes sem veneno estarão como erradicados e você vai poder brincar com elas. Há quem brinque com cobras venenosas, como é possível?
porque os dentes cheios de veneno, com os quais a cobra morde, então existe uma glândula no pescoço da cobra. Aquele veneno da glândula passa pelos dentes. Então, Prabodhananda Sarasvati Pada diz, quando alguém recebe esse tipo de misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, então as cobras continuam lá, porém seus dentes venenosos foram extraídos e atirados longe. Agora as pessoas podem brincar com as cobras, brincar com os próprios sentidos, servir Krishna. Então o trono do Brahman, ou o trono do Indra, o trono do Brahma, do Senhor Brahma, e o trono do Indra se tornam simplesmente objetivos fictícios, alegorias inúteis. O que fazer com essas coisas diante dessa misericórdia de Mahaprabhu? Tudo isso torna-se inútil. As pessoas estão sempre pensando em que tipo de benefício podemos receber. Que tipo de benefício? Porque o mundo inteiro sempre pensa, antes de fazer algo, vou fazer isso. Eu vou pagar alguma coisa, eu vou pagar dinheiro, mas o que eu recebo em troco? As pessoas sempre pensam nisso. Ornamentos, propriedades, dinheiro, isso a gente entende. Pergunte para as pessoas, você sabe que você vai morrer? Sim, eu sei. Pergunte para as pessoas, você sabe que você vai morrer? Todo mundo fala, eu sei, um dia eu vou morrer. Mas essa consciência não é uma realização plena. Você sabe que você vai morrer, mas teoricamente, não diretamente. Não é uma realização real. Então, mas no momento que você realizar que você morrerá mesmo, quando nós temos essa sensação direta, eu vou deixar o mundo. Então, nada te interessa, nem Labha, nem Puja, nem Pratista. Eu não vou querer nem uma gota de Pratista naquele momento. Mas a alma condicionada vive buscando esses objetivos, satisfação sensual dos sentidos, poder econômico, dinheiro e posição perante os demais, e respeito, Labha, Puja e Pratista. Como está descrito neste verso deste bhajana. Então não existe uma realização direta da morte. Por isso nós estamos fazendo nossas contas. O que vai entrar no meu crédito? Lucro e prejuízo, quanto pratista, quanto dinheiro, quanto desfrute. Nós estamos sempre calculando isso. Então, diante do Guru Pada Padma dos Vaishnavas, nós abrimos essa conta bancária. O que eu estou perdendo e o que estou ganhando? Esse é o nosso Haribhajana. E é por isso que a gente não alcança essa misericórdia, a gente não realiza nada. Kritayate significa um inseto. Incontáveis insetos existem, nascendo e morrendo, mesmo que você não saiba, no seu corpo. Tem incontáveis novas células crescendo todos os dias, mas você não sabe. Enquanto você está dormindo, algum reparo celular está acontecendo e novas células se manifestam. Quando esse desenvolvimento celular se manifesta a doença do câncer.
Então a vida é tão instável que nem numa aula eu não posso explicar para vocês. O dia, quando você receber toda a misericórdia do Guru dos Vaishnavas, você vai poder realizar que você não precisa desejar nada. Você vai se livrar de todas essas demandas. Nosso seva é gratuito. Nós não estamos recebendo nenhum benefício do Guru dos Vaishnavas. Eu nunca aceitei nenhuma moeda do meu Guru Maharaj. O Guru Maharaj está dando tudo. Então, tudo ao nosso redor. Se eu puder enxergar que meu Guru Padapadma está presente, então todos os problemas foram resolvidos. Se eu puder ver o Guru Padapadma em todos os lugares, e se eu realizar a minha própria condição instável, precária, então todos os problemas são resolvidos. Quando a minha mente repousar nos pés de lótus de Nityananda Balarama, eu não vou sentir ansiedade, nenhuma demanda, nenhuma insatisfação. Mas no momento em que minha mente minimamente se desvia, 0,1, aí a ansiedade se manifesta. E todas as tensões e ansiedades recomeçam. E se eu fizer tudo, se eu doar tudo, qual será meu futuro? Aqueles que querem tomar sannyasa e vêm pedir permissão para mim. Eu digo, vá para casa, e fique em casa, case e fique em casa. Me dê sannyasa. Não, eu não posso dar sannyasa. Eu não sou tão tolo para dar sannyasa a você. Muitas vezes isso acontece. Eu digo para eles, voltem para casa e façam Haribhaja. Eu sei que tipo de renúncia eles têm, quanta dedicação existe em suas vidas, eu sei. Eu gostaria de fazer muitas coisas. Você não consegue nem imaginar. Eu tenho muito entusiasmo para fazer vida espiritual, mas às vezes eu penso, essas pessoas podem deixar o seu seva no metade do caminho e ir embora, então o que vai acontecer com elas? É melhor que eles não comecem. Eu gostaria de colocar todas as energias nesse processo para ajudar as pessoas, mas colocar uma pessoa como sannyasi é difícil, porque uma alma totalmente dedicada, você não consegue nem encontrar esse tipo de alma. Sem uma alma totalmente dedicada, o seva perfeito é impossível. Mas na vida do grihasta é mais fácil do que na vida dos brahmacharis e dos sannyasis. Eles ficam bravos quando eu digo isso, mas essas atividades provam que você não tem anugatya, que você não tem rendição. No tempo de Ramanujacharya, um grihasta, um devoto grihasta estava lá. Sua esposa e seu marido. Era uma esposa e um marido. Eles moravam perto do Ananta Sarovar, desse lago, e tinha uma carência de água ali. Então o devoto e a esposa, eles resolveram fazer um tanque de água para as pessoas, mas eles não tinham dinheiro suficiente. Eles começaram a cavar um lago. Depois o que aconteceu? A esposa ficou doente e ela estava grávida de um bebê. Mas no meio tempo, esse homem estava cavando a terra e a Mataji levava a terra para longe, para jogá-la longe. Um dia essa senhora ficou tão doente, numa situação muito dolorosa. Ela estava muito doente, mas ela queria fazer esse seva. Ela não queria dizer para o marido, não vou fazer. Mas ela estava se sentindo muito fraca, cansada, ela sentou embaixo de uma árvore e descansou. No meio tempo, o marido continuava a cavar. Ele vê que ela estava repousando. E o Senhor Supremo, na forma daquela esposa, Krishna, na forma daquela mulher, pegou a terra e começou a jogar longe.
Vejam a dedicação. Eu gostaria de beber a água que lava os pés de lótus dessas pessoas. Porque se você acha que eu falo essas coisas, essas correções porque eu tenho inveja, você não entendeu. Eu beberia a água dos pés de lótus daquelas pessoas. Eu tenho muito amor pelos devotos. Então, a dedicação é a coisa principal. Você pode fazer um teatro na minha frente, mas eu percebo qual é a reação que está acontecendo dentro do seu coração. Se eu não pudesse realizar, como é que eu poderia falar assim? Alguém pode pensar, Maharaj não consegue realizar meu coração, então essa pessoa é tola. Krishna pode arranjar, eu consigo realizar o que está realizado dentro do seu coração. Mas o que fazer? Se eu passar óleo nos teus pés de lótus, eu não posso te salvar. Eu tenho que falar de maneira pesada para te salvar. Esse tipo de exemplo eu posso dar. Muito dedicado, muito dedicados. Tão dedicados que você não pode imaginar. Como aquele casal que eram discípulos de Ramanujacharya, extremamente pobres. Eles não conseguiam comer 2 pedaços de pão. E Ramanujacharya foi até a casa deles, com todos os seus discípulos, mas eles eram muito pobres. A esposa não teve coragem de ir diante do Guru, porque a roupa dela estava rasgada. Então, alguém deu para ela um pano velho, jogaram para ela. Ela se enrolou e voltou para prestar reverências para o nome. Ela quis arranjar um grande festival, mas não tinha dinheiro. Bhaktivedanta Bharati Maharaj costumava citar essa história. Prabhupada também é uma história muito importante. Então ela foi até a casa de um homem muito rico. Então ela pediu, você poderia me dar um pouco de arroz, de cereais? Me dê algo. Ele disse, eu não posso dar nada, eu só posso dar se você se deitar comigo. Então ela aceitou o acordo e levou aqueles alimentos. E preparou aquilo e serviu para o Guru. Mas ela foi para aquele homem e disse para ele, eu posso realizar seu desejo, mas como essa prachada? São os remanentes de Ramanujacharya. E aquele homem tomou a pracharya, a autista direta do prato de Ramanujacharya. Depois de pegar, a mente dele mudou completamente. Mas no presente nós estamos tomando a autista de almas caídas. Eu sou muito triste para falar isso, eu não gostaria de dizer isso, mas eu tenho que dizer isso. Prabhupada disse, nós vamos receber utistas de almas caídas. O que dizer de tomar o utista deles? A gente não deveria nem dar nosso remanente do prato para tal pessoa, porque a gente cairia. Imagina tomar a utista dos pratos desses falsos sannyasis. Prabhupada dizia, eu não poderia dar a minha utista para eles, porque eu cairia. De tão caída que é essa pessoa. Ramanujacharya dava essa utista prachada para esse homem, a discípula dele deu, e a mente dele foi purificada. Imediatamente ele prestou reverência e disse, me perdoe, minha mãe. Eu cometi um erro ao lhe fazer essa proposta. Então, é realmente perigoso. A situação é muito perigosa no momento presente. O trono do Brahma, o trono do Senhor Indra, se você me der, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não quero o trono de Indra. Eu não quero o trono do Senhor Indra. Eu não gostaria de tomar nem a cadeira de um acharya, mas eu preciso dizer a verdade. Se você acha que eu estou agindo como um acharya, ok. Eu não tenho desejo de sentar no trono de um acharya. Não, nenhum desejo. Eu prefiro que as pessoas me entendam
mal e vão embora. Não venham me perturbar. Useless people I cannot allow them. Pessoas inúteis eu não permito. Pessoas trapaceiras. Eu aceito a fraqueza, os pecados, as atividades pecaminosas. Todos esses pecados eu posso permitir a pessoa vir até mim. Mas eu não posso permitir aos trapaceiros. Isso é impossível. Quantas pessoas vêm até mim o tempo todo para que eu arranje as coisas? Eles vêm até mim, mas se eles não recebessem nenhum benefício, qual é a utilidade dessa minha veste? Qual é a utilidade do meu caráter, do meu comportamento, do meu bhajana? Se eles não se sentirem satisfeitos vindo até mim, o coração deles está queimando noite e dia. Eles vêm até mim para que eu apague o incêndio de seus corações. E se eu falhar, qual seria a utilidade da minha vexa, do meu hábito? Disso eu penso noite e dia. Quando eu receber toda a misericórdia de Mahaprabhu, a misericórdia é sem precedentes, eu vou descobrir que não existem problemas, está tudo harmonizado. Imediatamente você vê que está tudo harmonizado ao seu redor. Você diz, quantos problemas? Que problemas? Os problemas estão dentro do seu coração. Ontem eu fiquei muito desapontado ao ouvir que eu não dei o correto tratamento para alguém, que eu não... Mas eu gastei até milhares de rúpias. E tal pessoa pensa que eu não ajudei. Qualquer tratamento que foi necessário, eu dei. Eu falei, tome o dinheiro e se trate. E mesmo assim eu ouvi que alguém disse que eu não... Essa pessoa disse que eu não o ajudei. E eu fiquei muito desapontado, eu pensei nisso a noite inteira. Então, é muito difícil encontrar uma alma totalmente dedicada. E tem um menino que queria publicar uma revista mensal. Eu falei, antes de começar esse seva, pense se você vai poder continuar. Eu não quis pressioná-lo, eu não tenho seva pessoal. Na minha vida ninguém massageou minha perna, ninguém colocou óleo no meu corpo. Eu nunca permiti que ninguém tocasse meu corpo. Então eu não tenho seva. Você está cozinhando, se você quiser me dar alguma coisa. Eu já fiquei sem comer arroz nem chapati 3 semanas e não morri. Meu seva continuou. Aconteceu esse incidente, eu fiquei 3, 4 semanas sem comer. De alguma maneira eu sobrevivi. Estou acostumado. Dessa maneira o que acontece? Você pode descobrir o mundo inteiro. Você tem que enxergar bênçãos por todos os lados. Isso depende do seu coração. Às vezes as pessoas pensam, se eu botar muita energia, então o Guru vai ficar muito feliz. Não é isso. Muita energia eu estou dando, o meu Guru vai ficar feliz comigo. Mas se nós não estamos entendendo o coração, nós não podemos realizar o coração do Guru Padapadma. Nós não podemos realizar o coração do Guru dos Vaishnavas. Mas de acordo com o coração deles nós deveríamos servi-lo. Mas a gente não pensa nisso, a gente pensa do nosso jeito. Mas o mundo inteiro você pode encontrar. Ele está cheio de harmonia, de bênção. Se você receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, a rara misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Então, essa misericórdia nós podemos discutir amanhã. O quanto ela é maravilhosa. Então, Prakashananda Sarasvati, depois de encontrar com Chaitanya Mahaprabhu,
Ao olhar para Chaitanya Mahaprabhu, ele já havia sido convertido num Vaishnava. Nós já mencionamos. Caso contrário, seria impossível para Mahaprabhu usar esse título Shripada. E isso deve ser estabelecido, pois isso é Siddhanta. Então Mahaprabhu vai contar uma história. Mahaprabhu quis falar isso diante de Prakashananda. Era um tratamento indireto. Você poderia dizer, Mahaprabhu está mentindo? Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu na vida dele, de que disseram para ele que ele era tolo, que ele não podia falar de filosofia. Você poderia dizer. O guru dele nunca disse isso. Ele disse. Mas Mahaprabhu faz isso não por mentir. Ele faz isso para dar um tratamento indireto, para o benefício de Prakashananda para Sarasvati. Como Narada, uma vez que fala sobre Puranjan, é uma representação filosófica dos fatos nos quais aquele rei era colocado. O rei estava em perigo. Ele não poderia entender todas as coisas que poderiam ser ditas. É por esse motivo que Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu esse Upadesha Upakan. São pequenas histórias que nos dão um tratamento. Todas essas diferentes histórias que Prabhupada escreveu, ele tirou dos Puranas daqui e de lá. E escreveu tudo isso. E pela ajuda desses escritos, qual é a conclusão? Esse Acharya quis nos dar esse tratamento, quis falar dessa maneira. Isso não significa que ele quis contar mentiras, ele conta histórias para edificar o nosso caráter. Da mesma maneira como Mahaprabhu nunca contou mentiras. Como quando Prabhupada publica um artigo em nome de Hayagriva Brahmachari, isso não é mentira. Isso é uma técnica para curar alguém, pois que a intenção é muito honesta, mudar o comportamento de alguém. Às vezes acontece. Muito Harikatha a pessoa escuta, mas se você dar um exemplo prático, aquele exemplo prático às vezes ajuda mais do que o Harikatha. Então, esse tipo de coisa aconteceu muito na vida de Madhava Goswami Maharaj para Gurudeva. Om Vishnupada. Então, um seu irmão espiritual que não era muito acadêmico, não tinha estudado muito, do Assam, da região do Assam. O nome dele era Keshava Prabhu. O Gurudeva Bhaktivinoda Bharati Maharaj contava essa história. Ele dizia, você tem que repetir essa história para que as pessoas realizem. Então, esse Keshava Prabhu, ele viveu a vida inteira como grihasta. Ele passava a vida com dhoti e com kurta, como um homem ordinário. Mas ele é mais do que um sannyasi. O seu caráter era tão limpo, tão bonito, ele era muito niskapata, ele não tinha nenhuma trapaça. Eu quero ver no coração sem trapaças nas pessoas, mas isso é muito raro. Então Keshava Prabhu estava lá quase toda a vida. O Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, depois que Prabhupada se foi, Gurudeva também estava lá. Ele vivia com o dhoti como um homem ordinário, como um homem de família. E onde quer que Param Gurudeva ia, e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também iam, e ele ia junto. Ele não sabia falar, mas ele não falava Harikatha. Você podia ver o Harikatha aplicado na vida dele. Como Gorakshara Das Babaji Maharaj, se ele sentasse no Vyasasana, ele falava. Sim, ele dava um Harikatha, mas ele falava de outras coisas, ele representava a filosofia através de um comportamento. Como nós podemos alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo? Ele disse. Perguntaram para ele, por exemplo, como que a gente pode alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo? Ele falou, você quer alcançar? Bem, você deve chorar noite e dia. E acabou, ele respondeu isso. Mas você poderia escrever livros sobre essa expressão, sobre essa explicação. Você pode chorar pelo Senhor Supremo?
Se você puder chorar pelo Senhor Supremo, você pode alcançar Bhakti. Então, ele disse somente essas palavras, mas nessas palavras estavam contidos volumes e volumes de livros. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu essas duas linhas, mas dentro delas, muita filosofia está contida. Mas as pessoas não conseguem decifrar, entender. Elas querem sempre aplicar o próprio cérebro, mas o cérebro está contaminado. Eles querem usar o cérebro. Esse é o problema. Então, Keshava Prabhu, eles vão até algum lugar. Então, um homem começou a brigar com Madhava Goswami Maharaj. Madhava Goswami Maharaj para Gurudeva dava explicações sobre o Shastra, mas aquele homem não queria ouvir. Como, por exemplo, teve uma pessoa que ficou discutindo com o Prabhupada 2, 3 horas. Sim, não tinha capacidade de entender. Então, Keshava Prabhu disse, se você permitir, eu posso dizer alguma coisinha? Isso aconteceu também com o meu Guru Maharaj. Em Delhi, uma pessoa estava desafiando Madhava Goswami Maharaj. Durou muito tempo. Mas Param Gurudeva nunca ficava bravo. Mas quando Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse, Maharaj, se permitir, eu posso dizer uma coisinha assim? Ele falou e aquele homem ficou em silêncio. Entendeu? Então, Keshava Prabhu também era assim. Keshava Prabhu não contava trechos dos Shastras. Ele dava um exemplo simples, comum. E as pessoas ouviam e ficavam em silêncio. E esse homem também, que estava discutindo com Param Gurudeva, ouviu o Keshava Prabhu e ficou em silêncio. Ele tinha a posição das estrelas na mão dele, dava para ver. Eu não uso anéis nem nada. Krishna está dentro das 10 estrelas. Então, as suas estrelas, quando quer que ela fosse falar para alguma pessoa, ele deixava a pessoa em silêncio. Ele dizia algo que deixava as pessoas mudas. Ele tinha esse poder. Então Mahaprabhu nunca disse mentiras. Mas mesmo com isso que ele contou não tendo acontecido, porque ele fez isso para dar um remédio, ele disse, eu quis perguntar para o meu Guru Padapadma, que mantra você me deu? Que depois de cantar esse mantra eu fiquei louco. Eu fiquei inquieto, dançando e cantando. Essa condição se manifestou. Sim, isso na verdade é uma história, não é um fato, mas mesmo assim, 100% disso é realidade. Então, o meu Guru me disse Mahaprabhu, e essa é a natureza do Krishnanama e do Mahamantra. Mantras podem ser muitos. Tem muitos mantras que mencionam Krishna, que também são considerados nomes de Krishna. Mas o Mahamantra é este específico. Então existem os nomes sagrados de Krishna, por exemplo, como Govinda, também é um nome que tem muito poder. Mas o Mahamantra é esse Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, se você for naquele lugar que eu mencionei, você vai ver que o lago ainda está lá. O lago daquele casal, acredito eu. Então, o Guru me disse Mahaprabhu, que se eu danço, canto e enlouqueço e entro em êxtase, esse é o sucesso da minha vida espiritual. Todos os outros meios de adquirir conhecimento são inúteis, porque Krishna Prema é o objetivo final. Essa propriedade pode ir comigo quando eu deixar o corpo. Então, eu não posso identificar esse corpo como eu e meu. Então, depois de deixar o corpo, quando eu puder ir embora, depois de deixar este corpo, com essa Atma,
Você não pode carregar nada consigo quando você abandona o corpo. Você sai daqui, nem com a roupa que eles põem você na pira funerária, você pode levar aquela roupa. A roupa vai se queimar e você vai sair daqui sem nada. Qual é o problema principal? No primeiro dia eu disse, nosso problema está lá atrás. Era um cálculo de matemática que levava 2, 3, 4 páginas. Uma matemática que continuava. Se você fizer algum pequeno erro, você recebe a nota 0. 5 páginas de matemática estavam boas, só no final eu errei? Não adianta. Você pode ter posto toda a energia que você quiser. Mesmo assim você vai receber 0 se você tiver feito uma conta de 5 páginas que contém um erro. Um único erro. Então somente esse Krishna Prema pode seguir a sua alma. Somente o amor por Krishna acompanha a alma quando nós abandonamos o corpo. Então, se não tem Krishna Prema, você leva os frutos do seu karma. Como no computador. Você aperta para salvar um arquivo no computador. Aperta para salvar. É o botão que salva. Se você não faz isso, se acontecer algum problema elétrico, tudo que você escreveu desaparece. Da mesma maneira, o que quer que você esteja fazendo, todo o seu karma está sendo gravado. Tudo está sendo gravado dentro de você. De acordo com isso, você vai receber um resultado. Olha que sistema sofisticado Krishna criou. Então, Krishna Prema pode me seguir, mesmo até que eu abandone o corpo. Mas nada mais pode vir comigo, a não ser os frutos do karma. Então Gurudeva me disse, todos os shastras autênticos suportam esse ponto, esse Siddhanta, de que Prema deve ser o nosso objetivo, o objetivo da nossa vida, Krishna Prema. Vocês são muito afortunados. Vocês são muito afortunados. Muito. Que esse Krishna Prema automaticamente se desenvolve dentro de você. Através do Sankirtana, agora, vocês dançam e cantam, recitam. Isso está sendo desenvolvido dentro de você. Então você tem muita sorte. Por que você se preocupa? Você é muito afortunado. Mahaprabhu diz isso diante de Prakashananda para mudar sua vida. De uma maneira muito honesta. Veja então os resultados. Então, quando quer que alguém receba prema, esse prema pode lhe fazer muito chanchal. Não chanchal irrequieto no sentido material. Mas quando o prema se desenvolve dentro do seu coração, você recebe essa reação. Às vezes a pessoa ri, às vezes a pessoa chora, às vezes ela dança, às vezes ela grita e ela chora, lágrimas fluem de seus olhos. Ou a pessoa pode transpirar e os cabelos podem ficar arrepiados. Então, esses diferentes sintomas se manifestam. Quando uma pessoa vai receber esse prêmio, ele descobre que ele está imerso no oceano do néctar, Amrita. Vocês podem sentir uma reação dentro do coração, da mente e tudo. Para receber os pés de lótus de Krishna, esse tipo de desejo se manifesta continuamente. Eu gostaria de receber os pés de lótus de Krishna. Eu gostaria de receber os pés de lótus de Krishna. Então, aumenta a sua avidez por alcançar os pés de lótus de Krishna. Esse tipo de avidez é espiritual, positiva. Krishna charan prapte upajaye lobh, premer svabhav bhakto hasen kade,
Hase kade gaye. It is the nature of Então, prema. essa é a natureza do Prema prema. svabha. Bhakta cannot say. Sometimes dancing, singing. O Bhakta não pode escolher, às vezes ele canta, às vezes ele chora, às vezes ele dança. Unmatto become mad, crazy. Unmatto, ele se enlouquece, ele dança, And going here ele vai de um and lado para o like outro, Mahaprabhu, como Mahaprabhu, Gambhira Mandir, no Gambhira cannot Mandir. take rest, Ele não podia descansar, cannot sleep. ele não podia Coming dormir. outside, looking Ele at the saía moon, e voltava, shedding tears. chorava, After getting the smell of one, depois de sentir o cheiro daquela flor. mind become agitated. A mente Maybe ficava there is agitada, Krishna talvez jumping Krishna esteja lá. into ocean Ele pulava no oceano by watching the lila, ao eternal observar lila, you know, os passatempos water game eternos. of Krishna. I mean, in one word I can say you can forget the whole world. Então, numa palavra eu posso dizer o que acontece, a pessoa esquece do mundo inteiro. Or at all you are Esse é o staying here sucesso loosely espiritual. connected. Enquanto você agora está completamente desconectado, We like solto. to boycott the whole world. Nós preferiríamos boicotar o mundo inteiro. Boycott the Eu whole world. boicotaria We o mundo ignore, inteiro, but we o cannot. mundo inteiro, We have to ignoraria, keep connection with material, because porque preaching is like this. nós precisamos manter uma conexão com o mundo material para poder pregar, On porém. the 24 hours, Prabhupada, sempre Prabhupada, 24 all horas the por 24 dia, hours, absorbing the thinking, estava pensando e and doing pensando, seva of Radha Govinda. fazendo seva de Radha e Govinda e Gauranga, 24 horas por dia. Mas como ele poderia falar então com as pessoas com que vinham falar com ele? As pessoas vinham e queriam ser salvas. Diferentes tipos de almas caídas vinham. O Prabhupada da Bharikata ininterruptamente escrevia artigos, mas o tempo todo o coração dele estava rendido às lilas eternas, aos passatempos eternos. E a gente, com esse nosso minúsculo cérebro, não conseguimos calcular. Mas, de alguma maneira, se você puder alcançar esse ponto, você vai sentir isso na prática. Agora você pode pensar que eu esteja pronunciando alguma filosofia. Qualquer quantidade de análise eu posso dizer, mas você vai ter a mesma ideia. Mas o dia que a misericórdia dos santos nomes tocarem você mesmo um pouquinho, então você vai começar a sentir. Você não vai poder ir embora, você quer fazer Harinama. Você quer cantar o Kirtana, como Bhaktivinoda Thakur costumava cantar. Então, como naquela ocasião que Bhaktivinoda Thakur estava com os olhos fechados. Então, eles haviam levado aquela Vigraha. Prabhupada não estava ali, mas estava seu irmão. Eu não gostaria de falar do seu irmão agora. Eles levaram essas deidades. Você publicou as fotografias? São aquelas. Aquelas são as deidades originais de Bhaktivinoda Thakur. E elas foram roubadas, levadas embora, forçadamente. Então, na parede tinha um buraco. Naquela época as paredes eram largas. Antigamente, nas outras casas antigas, as paredes eram muito largas. Então, sempre fazendo Harinama, fechando os olhos, no último momento, antes de abandonar o corpo. O tempo todo ele ficava absorto, ele não tomava mais prachada. Ele tomava leite um pouquinho 3 vezes por dia, totalmente absorto. Hare Krishna. Noite e dia ele estava nessa condição, Bhaktivinoda Thakur. Um sevaka estava lá, o nome dele era Krishna Das Babaji Maharaj. Ele não é o nosso Krishna Das Babaji. Você já viu a foto dele? É daquele outro Krishna Das Babaji. Ele era um discípulo de Bhaktivinoda Thakur, que ficava com ele. Então, agora, Prakashananda está manifestando mais fé depois dessa conversa com Mahaprabhu, durante essa conversa. Então, às vezes Mahaprabhu dizia, às vezes eu tremo, às vezes eu suo, às vezes os pelos do meu corpo ficam eriçados, e às vezes eu fico mudo, eu não consigo falar, minha voz fica fraca, meu corpo fica uma cor pálida.
meu corpo empalidece, a cor do meu corpo fica pálida. Às vezes eu fico louco, às vezes eu fico triste, choro. Todas essas emoções vêm. Dessa maneira, prema, Prakashananda, diante de Prakashananda, Mahaprabhu diz, dessa maneira os bhaktas estão forçados a dançar. Os bhaktas puros estão forçados a dançar dessa maneira. Porque por conta da reação do Nama, eles sentem isso e se sentem forçados a dançar. Eles não estão dançando de propósito, é uma dança que brota. Eles não estão fazendo uma coisa planejada previamente, não é uma atividade planejada, ocorre automaticamente. Então Mahaprabhu diz, quando esse tipo de atividade é feita, então eles encontram a si mesmos no oceano do néctar. Eles descobrem a si mesmos no oceano de Amrita, flutuando nesse oceano. Guru Pada Padma me disse, bem, esse é o resultado final. E você está alcançando o sucesso. E se sim, você está recebendo Param Purushartha. Eu estou muito satisfeito, porque você alcançou o sucesso. Você alcançou o sucesso. E é por isso que eu sinto que estou feliz. Eu sinto de ter alcançado o sucesso ao ouvir todos esses detalhes do que está acontecendo na sua vida. Você está recebendo prema, disse o meu Guru. Eu estou, como Guru, estou orgulhoso disso, disse Mahaprabhu. Então Mahaprabhu está contando para Prakashananda essa história, na qual o Guru diz para ele: o que você alcançou é muito bom. Então meu Guru Pada Padma me disse, continua Mahaprabhu, continue dançando e cantando. Quem vai parar você? Essa foi a ordem do meu Guru Pada Padma. Muito bem, vá. Vá dançar e cantar com os devotos. Você também pode dar conselhos para os outros e liberá-los. Nacho gao bhakta sange karo sankirtan Krishnanam upadeshi taru sarvaja. O seu conselho sobre o Krishnanama, das glórias do Krishnanama, eu estou tentando distribuir para todas as almas condicionadas. Vá, distribua. Então, dessa maneira, meu Guru Pada Padma me deu esse conselho, disse Mahaprabhu. Você pode liberar a todos dessa maneira. Então, com essa conclusão, Guru Pada Padma me disse, existe um verso que pode ser encontrado no Bhagavatam. Tente se lembrar dele, não se esqueça. Hasati athoroditi rauti gayati unmadavad nityate lokobhaya. Ontem eu pronunciei este verso, ontem. Evam Mritaha. Guru Pada Padma traz essa conclusão final. Me disse, ó meu filho, tente se lembrar de um verso do Bhagavatam. Com esse tipo de resolução de fazer Nama Sankirtana o tempo todo, os devotos sentem prema. Às vezes eles riem, dançam, choram, gritam.
Mas eles não conseguem lembrar quem está ao redor deles quando a pessoa alcança esse nível. Ela dança como um louco. Ao ouvir essa conclusão do meu Guru Padapadma, ao ouvir esse conselho do meu Guru Padapadma, ao ouvir essa ordem, eu desenvolvi fé firme. Mahaprabhu pessoalmente está contando essa história. Vejam, o meu Guru Padapadma me disse isso, eu desenvolvi grande fé firme no seu conselho. E com toda a fé, a partir daquele momento, eu comecei a fazer Nama Sankirtana o tempo todo, cantar os santos nomes o tempo todo. Pela ordem do Guru Padapadma, eu fiz Sankirtana o tempo todo, sem parar. Eitar Bakke Ami Diro Vishwas Kori Nirantar Krishnanam Sankirtan Kori. Eu não vou fazer algo planejado, é algo que acontece naturalmente, automaticamente. Disse Mahaprabhu. Não é um teatro, Mahaprabhu disse. Não é um teatro que eu faço. O que eu estou fazendo flui automaticamente. Não estou fazendo nada com um plano, eu posso fazer isso. Como eu poderia dar um exemplo, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. O seu físico era muito atraente. Se você olhasse, você ficava impressionado, somente para olhar para ele. Era muito alto. Então, no Jalandhar, nesse estado da Índia, existia um lugar no Punjab que você vai por essa cidade. Agora eu lembrei. Amritsar. É uma cidade, capital do Punjab. Amritsar. Então lá, num templo, no qual ele foi para pregar, ele foi acomodado de tal maneira que na tarde ele começou a fazer o Sankirtana. Então, depois de ouvir esse Sankirtana, os Punjabis, as pessoas da região, eles gostam de doar, eles são generosos. Mas o cérebro deles não é muito claro. Eles querem ajudar, mas de qualquer maneira, depois de ouvir esse Sankirtana, eles ficaram muito fascinados, atraídos, e no dia seguinte eles pediram para Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj. Quando? Eles não sabiam falar Sankirtana, eles falavam quando, hoje também? E Tirtha Goswami Maharaj entrou no quarto de Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, perguntou para Param Gurudeva: posso entrar no seu quarto? Sim, venha. Os devotos estão lá fora perguntando onde o Sankirtana vai começar. Só estão perguntando isso. Porque Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj era muito simples, o coração dele era muito simples. Meu Guru também. Ele perguntava as coisas muito diretamente. E Madhava Goswami Maharaj olhou para Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj. Tirtha Maharaj disse, ao olhar os olhos de Guru Padapadma, eu comecei, ele disse, quer dizer, o nosso Madhava Goswami Maharaj quis provar que não era algo assim tão barato. Os pedidos do público que eu deveria seguir. Tirtha Maharaj era muito simples, então ele foi lá e perguntou. Madhava Goswami olhou para ele de tal maneira. E ao olhar isso eu comecei a tremer. E as suas palavras eram muito pesadas. Eu com a cabeça baixa saí. Eu não vou falar com o Guru mais, eu saí correndo. Por quê? Porque Madhava Goswami Maharaj quis provar que o Sankirtana não é algo barato, que as pessoas podem pedir e eu vou fornecer. Eu não sou uma pessoa que concede desejos ao público, eu faço o Sankirtana para a absoluta satisfação de Gauranga.
am doing Sankirtan, I am speaking Harikatha. Eu estou fazendo Sankirtan, Why estou I don't pronunciando care? Harikatha. In Surjakundo, there was only one man. A broken temple. Even where I am sitting, you cannot find out total temple. But I am in the temple. Então eu estava nesse You cannot know templo where the gate is, where e você não broken. achava Now, newly o portão, they are porque speaking. estava tudo quebrado. E lá eles davam Harikatha. But Mesmo sometimes, assim. many people in Devananda Gauri here, Então, às vezes, muitas pessoas iam em outro tempo, na Devananda Gaudiya Mata, por exemplo, vinha muita and gente. sometimes alone. E às vezes os Vaishnavas davam Harikatha para ninguém, para salas vazias. Alone I am going, speaking this way. So, Então, sozinho eu continuo falando. this way Guru Padma told me Dessa one maneira, sloka. Guru Pada Padma I me wanted contou to, esse verso que eu gostaria wanted to show me that this is the sloka, supporting sloka. eu queria So provar you que esse é o go on verso que suporta tudo. thinking over Portanto, again pense nele about this. de novo e de novo. Evam brataha sapriyanama kirta jatanuraga duta chitta uchai hasati atho raditi rauti gayati unmadavat nityati loko bhaya. I started dancing this way, not, Eu comecei a dançar it is dessa not my maneira, personal desire, mas não era meu desejo it is pessoal. not my personal desire, Não era o so meu that you desejo can blame pessoal me. para que você I am possa doing me culpar. Harikatha Kirtan for Ah, my você está self-satisfaction. dando Harikatha Kirtan pela sua própria satisfação. I am doing for the satisfaction of Supreme. Eu estou fazendo tudo pela satisfação do Senhor Supremo. Krishna name je ananda sindhu asadhan from Krishna Nam, Do Krishna the Nama, kind of ananda can o tipo de overflow. ananda que transborda, You cannot understand. você não pode nem Krishna name compreender. je ananda sindhu asadhan brahmananda tarage khadadaksam. All for the teachings of Tudo Prakasa. ocorre pelos ensinamentos de Prakashananda. Brahmananda, you want to submerge in Brahmananda, Brahma, you want to become Brahma. você queria se But fundir that no Brahman, Brahmananda cannot, mas essa Brahmananda can never be compared with não pode ser Krishnananda, comparada com Krishnananda, Premananda. com Krishna Premananda. Like one small calf, Como um bezerro, like one small calf, a small calf pequeno bezerro, going, está and indo. there is some soft mud. E existe assim His hoop is so much, uma lama very small. macia, molhada. His hoop is putting Ele leg, coloca o patinho and ali that e fica a marca. calf creating one cavity. Cavity, O pé dele faz there uma is a soft mud, cavidade, porque small leg, a lama small está leg, hoop is so, molhada. foot, Então ele põe ali dancing. e ele Jumping and pula e vai adiante. But that Vai embora. much cavity, Mas esse buraco, that much cavity. aquele If buraquinho, sometime rain is se às coming, vezes chove, or some drain water somehow se, going ou se alguma água so vaza, how much water you can expect quanta there? água poderia ficar ali? How much water? Quanta Because this água? much cavity, Esse this tipo much de water. buraco teria essa So to quantidade de cross água. over, Então para pular, so to cross over this cavity which is full para of water, atravessar esse it will tanque cheio de is água, trouble full, right? ou esse Is buraquinho, trouble esse full for buraco, you? seria difícil para você pular isso? Even you cannot mind. Você nem presta atenção o que é aquilo. Krishna Merja Ananda Sindhu. Em Krishna Nama Prema Então, no Ananda Krishna Sindhu Nama is está the contido endless todo o ocean, prema. Existe um oceano infinito. can never be compared, E or ao at mesmo all tempo, you are Brahmananda going to nunca pode compare, ser it can be comparada. compared like that Se much você quiser water comparar, accumulated there, seria como aquela quantidade de água acumulada cavity created na cavidade criada pela pata de um bezerrinho. by small calf. By hearing and Haribhakti Sudodaya there is written Então, no Haribhakti Shuddhodaya Karanalladu está escrito: Vishuddhadhistita Swame Sukhani Gospadayante Brahmanyopi Jagadguru. Same thing, what I say a mesma coisa que eu disse in Haribhakti nessas Sudodaya. palavras. Same thing. One calf going to make some Então, cavity by jumping into na spot, pegada and de that um much water, bezerro, a água you que é like to cross acumulada over ali, that, well, you almost you unmindfully you can. se você se rende, você pula isso facilmente. So, by hearing the soft Ao word, ouvir as palavras doces, by hearing all the soft word, ao very ouvir humble, todas as palavras doces com very, humildade, very humble mood, Muita, like muita, Trinad, muita we are humildade. more than Trinad. como Trinada Pissunishina By hearing all mais, this soft mood,
and humble Então, mood and soft as word. pessoas All ouvem those esse. sannyasis there, all those sannyasis there, Todos os sannyasis their estão heart ali, already changed. ali na sala de Heart onde already changed. Mahaprabhu All encontrou Prakashananda, e o coração all deles todos sannyasis. haviam sido transformado. Thousands of sannyasis. Milhares de sannyasis. Why not possible? Porque não é possível? Mahaprabhu giving his own darshan to them. Mahaprabhu dá o seu próprio darshan a Mahaprabhu eles. desired their benefit. Whereas devotee, Então, when one pure devotee, when o Bhagavan devoto puro if se he can vai. change his heart by the desire of Então, devotees, pelo whereas desejo do Bhagavan devoto, himself, same thing o Prahlad Krishna, Maharaj told, Krishna huh? obedeceria. Prahlad Mesma Maharaj coisa que told Prahlad to Maharaj Nishingadeva, disse para Nishimadeva. what is the trouble for you? Qual é o problema para você? Prahlad Maharaj speaking to Nishingadeva. What is the trouble for you to Qual é o save them? problema para você salvá-los? This Para you você, can do it. você faz estala os dedos e as almas são salvas. I don't find it. Because without you, Porque sem who can você, save them? quem poderia So by the salvá-los? desire of Prahlad Então, Maharaj, pelo desejo de Prahlada Maharaj, Krishna that is concede in essa Kirtan. misericórdia. Isso está escrito no Kirtan. Vaishnaveru avedone Krishna dayamoy ehano pamaputi hoiven sota. Vaishnaveru avedone Krishna daya. Come, Vaishnava can pray for me. Então os Vaishnavas podem orar por mim. Then Bhagavan can consider O Senhor my pode case considerar meu and caso take over my case and change. e se ocupar do meu caso e me mudar meu coração. So this is the condition. Então essa So é a also this was condição. the prayer. It was the prayer of Prahlad Maharaj. Este foi a oração de Prahlada Maharaj. Ó Prabhu, One pure sadhu always o pure like to sadhu deliver nunca others. quer libertar outros. They don't like to see. Eles não querem ver They don't like to see that people, I mean Jivatmas, as they are pessoas, going as down and down. Jivatmas, caindo e caindo. They like to see. They like to deliver. Prayena deva munayo sabimukti kama. Maunam Como diz charanti esse mantra? vijanina parthanista. Naitana vihayo kipanana vimumukshayeko. Nanyam tadassa saranam brahmato nupashe. What speaking? O que diz esse mantra? Prahlad Maharaj speaking, na? Prahlada Maharaj diz. But very often we find Sucessivamente, muitas vezes a gente ouve devotees are going in a que os devotos, very solitary place and doing bhajan, leave their body. fazendo o bhajana, abandonam o corpo. Prabhupada também decidiu Took isso. decision to do bhajan, only. Deixar o corpo enquanto cantava para Babu, Krishna, enquanto fazia You will have to go bhajanas. to Calcutta to deliver. Why you come? Então ele disse, você Why tem que you ir para come on this Calcutá, liberar as pessoas. Por que, So que você Prahlad veio Maharaj nesse mundo? speaking, Prahlad Prabhu Maharaj prayeno disse, deva munayo sabimukti kama. For their personal benefit, pelo benefício they are going to a pessoal, very secret place and você doing vai a algum bhajan. lugar secreto. But I am not so selfish. Mas eu não sou But I um am not so tolo selfish like them. quanto eles. So, if you like to bestow Se keep você on quiser me, why not me you abençoar, so porque keep você on them? não mostra misericórdia para Keep eles. on them. But because without you, there is no support in their life. Sem você não tem Prayena suporte na deva vida. munayo sabimukti Não existe kama. suporte na vida. Maunam Sem charanti Krishna. vijanina parathanista. Naitano vihayo kipanano vimukshayeko. Nanyam tadassa saranam brahmato nupashe. This way, Dessa maneira, after giving darshan, depois de dar after darshan, touching, depois de after tocar, speaking, depois de falar, and after giving kipa. depois de dar This way, misericórdia. all Mayavadis, Dessa maneira, their todos os heart, Mayavadis mudam seu coração. they all are converted into devotee. Eles todos são convertidos em Where devotos. Bhaktivinoda Thakur told Então Bhaktivinoda Thakur disse, in article num artigo, that whatever amount of Harikatha, it cannot yield any result. If there is acharan, se houver at acharan, the same time, comportamento so long perfeito, o as Harikata they are não, unable o to Harikata vai understand mudar seu the coração. magic spell of Krishna, Se você conseguir entender o poder mágico do Krishna Nama, dos nomes de Krishna. can bounce from their Caso ear. contrário, se você não realizar isso, o Harikata bate na sua orelha e vai embora. That's why devotees É por isso que os devotos entre o Harikata speaking e sempre the glorification of Harinam. fazem as glorificações do Harinama. Essa é a natureza. So, Então, all their heart now changed. todos os corações agora Prabhur estão mudados. Mishtabakko Shuni, Sannasir Gon, Chitta Firi Gelo, Kahe Madhur Bachan. They also started speaking. Eles também começaram a dizer, Their dry heart, coração seco as deles,
as if in the desert, como se no blood coming of deserto water. ocorresse uma inundação. As if in the desert, O coração blood comes. seco desses Mayavadis era como um deserto, mas de repente aconteceu como uma inundação, a água começou a chegar By hearing this e o word, coração deles all mudou. their dryness, E dry toda a philosophy, secura da filosofia harsh deles, behavior, o seu comportamento by hearing Prabhu, é, they also rigidíssimo. what you Eles are ouviram o Senhor very nice, very nice. e gostaram. E disseram, que o Senhor está dizendo. É muito Prabhur lindo, muito mishto lindo. vakya suni sannasir gon chitto firi gelo kahe madhur vachan. They also started speaking very sweet Eles way. também começaram a falar de Well, maneira doce. whatever you are O que speaking quer que você is esteja really dizendo true. é a verdade. É a verdade Krishna absoluta. Prema, who is going to get, Quem vai receber is the Krishna final Prema? goal. Esse é o Right, you are. objetivo? Sim, você his está luck certo. his luck is touching the peak. A sua sorte está tocando o ponto mais alto. Krishna Bhakti Karo, Yar Savar Santos. You are doing Krishna Bhakti. Você está It is fazendo well, we Krishna are Bhakti. all happy by hearing it. Nós estamos But felizes why de not ouvir hearing isso. Por que Vedanta? você That não is, quer ouvir o Vedanta? what is the problem in it? Qual é o problema nisso? What is the problem you like to be? Then Mahaprabhu E aí então speaking, Mahaprabhu disse, Eto suni hasi Prabhu bolila bachan dukkho na maniho jodi kori nivedon. If I am going to speak the, absolute truth, se eu falar da don't verdade become sorry absoluta, for não that. fique chateado com isso. Eto suni hasi Prabhu bolila bachan. Because this question already came. Porque essas questões também Try já to se understand manifestaram. what is the Tente difference. entender This qual a question came na diferença. before. Guru more murkho dekhi korila sason. Tumi murkho tomar nahi Vedanta adhikar. You have no right in Vedanta. Você não tem First direito already gone. Then de again second time de coming. estudar o Vedanta. What is the reason? Mas eles perguntam qual é a razão. First time Mahaprabhu already given Ele já tinha reply. explicado uma That coisa. Gurudev saw me, I am Meu a guru disse para ele idiot, que eu era foolish. tolo, que eu não So deveria I estudar o told you have Vedanta. no right in- Mas eles perguntam Second novamente. time they are coming. Second time, Segunda vez eles Mayavadis, perguntam, os now Mayavadis. they are not Mayavadis, Vaishnava. Agora já não eram mais Mayavadis, eram Okay, you are Vaishnavas, right mas doing, Harinam, eles diziam, ok, você está certo fazendo Harinama Kirtan, mas por que não fazer o Vedanta também? Mahaprabhu E aí wanted to Mahaprabhu open the screen abre a behind which all the cortina atrás da qual todos os segredos estão escondidos. Primeiro ele pede perdão. Se você não se incomodar, eu vou falar a verdade. Se você não se sentir triste por isso, então eu posso explicar a razão pela qual eu quero evitar ouvir essas coisas. Tomare dekhiye jo ichhe sakshat Narayan. What to speak about feeling pain by hearing you? Your appearance, everybody speak that you are Narayan. They are speaking. Whereas their whole life busy with impersonal A Brahman. vida inteira eles estavam ocupados com o Brahman pessoal. We can never misunderstand me. By looking your appearance, it looks you are Narayan. Mas a gente não pode entender mal você. Olhando para você, a gente reconhece que você é Eto suni Narayan. bole sannasir gon, tomare dekhiye jo ichhe sakshat Narayan. It's directly Narayan. Ele é Narayan And pessoalmente. by hearing your E speech, ouvindo a sua fala, we are feeling some cooling mas a effect. gente sente uma coisa By refrescante. hearing all your speech, we are feeling a cooling effect. Um Oh, efeito refrescante. Ai, que maravilha, que néctar. nectarian effect. And your madhurya, your sweetness, E a sua your doçura, sweetness from your body, a doçura do seu corpo, your madhurya diki jurai no hai. Our eyes feeling very, nossos olhos se sentem diante do néctar ao enxergar você. Akshannatam phalamidam na param vidam. That's sloka they are going. That is the success of eyes. That is the Como está success of descrito eyes. naquele verso, See the lotus esse é o sucesso dos nossos olhos, chegar aos pés de lótus de Goranga de Krishna que dança. That is giving answer. Então, We are very happy. Our nós estamos muito our heart felizes. dancing by hearing you. Nosso coração dança ao Surely ouvir you você. cannot speak anything unusual. Com certeza você não pode They dizer are coisas going to inusuais. pass Eles We vão are dizer sure. isso. Temos Whatever you are certeza. going to speak, Quer que você judgment esteja can dizendo, never be wrong. nunca vai estar errado. Kobhu asangato nahe tomar bachan, tomar what speaking, tomare iha suni bole sarvo sannyasir gon, tomare dekhiye jo ichhe sakshat Narayan, tomar bachan suni jurai shravan, tomar madhuri dekhi jurai nayan.
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন, we feel all happy. কভু অসঙ্গত নয় তোমার মতন, you can never speak unusual thing. So please speak out. Você não pode dizer nada que seja inútil, então continue falando, eles pedem. Nós queremos ouvir sobre isso. What all other defects in Shankar Vedanta, Então, Mayavad Bhashya, wanted to convert them. Mahaprabhu vai mostrar todos os erros desse Vedanta, desse Siddhanta de Shankaracharya, convertê-los profundamente, irreversivelmente. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Yat koruna kataksa vaivavatam tam gaura mevastamuhu vancha kalpatarosya kipasin patitanam pavanebho vaishnavyo namo.